momento, o coordenador do Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, e também a presidente da Arcas, Adriana Sá, e a gente conversa com eles a partir de agora. Boa tarde, Tiago, prazer recebê-lo aqui. Adalberto, boa tarde Luiz, boa tarde aqui Adriana, todos os ouvintes aí da Jeremoabo FM, uma satisfação grande estar aqui representando o governo do estado da Bahia. Adriana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Adalberto, Luiz, Tiago, todas as comunidades que nos ouvem agora, um abraço a todos. Muito bem, vamos falar aqui, vamos começar do Bahia Sem Fome. Tiago, o que é o Bahia Sem Fome? Então, nós estamos com um programa prioritário que na gestão do governador Jerônimo Rodrigues virou uma política pública, a nossa política pública de combate à fome, intitulado de Bahia Sem Fome. Isso dialoga com a relação federativa, né? O governo federal também criou o Plano Brasil Sem Fome e visa prioritariamente cuidar das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave. Nós começamos a gestão com aproximadamente 1,8 milhões de pessoas em situação de fome na Bahia. Hoje já reduzimos em 50% esse número, mas ainda temos 833 mil pessoas que vivem, que acordam e dormem sem ter a certeza de ter o que comer. Então é um programa que visa fazer um atendimento através da política pública de combate à fome a essas famílias, a essas pessoas. Como é que chega o atendimento a essas pessoas? Que tipo de ajuda é dada a essas pessoas? É importante a gente, e aqui nós temos uma grande audiência na Jeremoabo FM, eu vinha no carro, inclusive, ouvindo, entender que nós vivemos, num período anterior, 6 anos de recessão orçamentária, de ausência de políticas públicas efetivas para a agricultura familiar, para a segurança alimentar, de acesso à água, de assistência técnica. Né? Nós vivemos também um período ali da pandemia muito difícil, que a inflação aumentou muito, o preço dos alimentos aumentou muito. E o Bahia Sem Fome, ele instituído enquanto política pública, ele atende tanto o emergencial, né? A gente precisa fazer o atendimento com assistência alimentar, com cestas básicas, com complementação de alimentos para essas famílias, em parceria com as organizações da sociedade civil, com as prefeituras, com a iniciativa privada, com igrejas, mas ao mesmo tempo o programa ele tem pensado em ações estruturantes. E que bom estar aqui nessa entrevista ao lado de Adriana da Arcas, porque nós instituímos aí um conjunto de editais de construção de cisternas, de assistência técnica, de inclusão produtiva, com essa marca Bahia Sem Fome, pensando em ações estruturantes. O governo entende que nós não vamos vencer a fome só com cesta básica, é muito mais do que isso. É acesso à água, é produção de alimentos, e assim nós vamos sim sair do mapa da fome, que é uma das grandes metas do programa Bahia Sem Fome e do Plano Brasil Sem Fome. Pronto, Adriana, explique pra gente o que é a Arcas e qual é a função dela aqui, sobretudo aqui no semiárido. Pronto, então a Arcas ela é uma associação regional de convivência apropriada ao semiárido, né? Que é a sigla Arcas. Nasce em 94 com a proposta de discutir a convivência com o semiárido como modo de vida das famílias, nosso processo agroecológico também de convivência, né? Então, para trazer uma proposta, óbvio que em 94 tinha um cenário de muita mazelas sociais, eu acho que podemos dizer que era um cenário de guerra, né? Porque crianças não chegavam a 7 anos, falta de acesso à água potável, então a Arcas nasce com essa proposta, né? A gente diz que ela ainda é inovadora, mesmo 30 anos depois, para discutir um modelo de produção e de viver nessa região, pensada nas condições também climáticas, né? Então, a Arcas nasce nesse cenário, está nesse território há mais de 30 anos, com a ação de cisterna, mas também com a ação de assistência técnica, agora mais forte, com uma discussão sobre as sementes crioulas, né? A produção do cuscuz livre transgênico. E no Bahia Sem Fome a gente se soma a essa rede de equipamentos dentro dessa ação, né, que Tiago traz, apresenta bem, de trabalhar o combate à fome, o combate às desigualdades sociais, incluindo as pessoas a partir do ponto de vista da produção de alimentos, né, e alimento de verdade, e que seja também contextualizado com esse local, né? O que é que se produz aqui, que as pessoas gostam de comer aqui. Eu acho que nesse trabalho que a Arcas faz, se soma a essa estratégia do Bahia Sem Fome, nessa perspectiva de promover a produção de alimentos a todos, né?
com ação focada mais na área rural. Muito bem. Vocês tiveram recentemente, né, um encontro em Cícero Dantas, né, de capacitação. Gostaria que vocês falassem aí, né, o que foi isso, qual foi o conteúdo desse encontro. Pronto. Então, a gente... Os microfones estão abertos, vocês podem interagir à medida que acharem necessário. Como o Tiago coloca, a gente passou os últimos 6 anos sem construir uma cisterna sequer, né, com recurso federal. Até construímos 150 cisternas em 2023 a partir da ação do governo do estado, mas uma ação de que foi paralisada por falta de orçamento mesmo, né? E nos últimos anos a gente tem retomado, né, retomado a ação de cisterna e a atividade específica que aconteceu 25 e 26 em Cícero Dantas, reuniu comissões municipais de 12 municípios do território. E também, quer dizer, desse território aqui, Semiárido Nordeste 2, mas também da região de Abaré, Xorroxó, Macururé, Olindina e Itapicuru, que reunimos em Cícero Dantas para discutir essa retomada, a função, o objetivo dessas comissões municipais para discutir a política de convivência com o semiárido. Foi uma ação importante, veja, a política pública ela precisa emergir, ela ser acompanhada, monitorada com a participação e o protagonismo da sociedade civil, da sociedade civil organizada. Ontem nós tivemos a oportunidade, aí, a convite da Arcas, de participar desse evento com as comissões. E ali naquele momento a gente via a força, a garra, a altivez das pessoas propondo ao Estado a importância das políticas públicas, a necessidade da implementação das políticas públicas. Eu diria que nessa sociedade contemporânea que vivemos, é importante ter essa pactuação, né, com os atores sociais que estão nos municípios. Nós tínhamos representações ali, né, Adriana, de diversos municípios aqui da região, né, não só de Cícero Dantas, não só de Fátima, mas de Cipó, inclusive de outros territórios de identidade. E ali nós fizemos um balanço do Bahia Sem Fome, né, inclusive trazendo quais são as ações efetivas de cozinhas comunitárias, de apoio aos restaurantes populares, dos editais que foram lançados, né? E de que forma isso se integra com a agenda das organizações e também dos municípios. Então, quero também parabenizar a Arcas por essa iniciativa e dizer que foi muito bom ouvir a população da região naquele momento ontem. Muito bem, mas vocês estão com ações também nos municípios daquela região. Onde vocês estiveram, podem passar aí o... Perfeito. Então, nós começamos ontem com esse encontro regional ali em Cícero Dantas. Na parte da tarde, nós visitamos o município de Fátima. E é importante dizer que esta região vai receber a Casa do Cuscuz, eu estou intitulando assim, né, Adriana? Carinhosa. É a Casa do Cuscuz, porque essa região tem uma vocação para a produção de milho, assim como tem para a produção de caju, para a produção do mel. E o governo do estado está fomentando uma grande agroindústria para que a gente possa beneficiar o milho e transformar isso em subprodutos, como é o caso do cuscuz, como é o caso do flocão. E é importante isso porque o governador Jerônimo tem determinado que uma das nossas principais políticas, que é a alimentação escolar, ela seja feita com produtos da agricultura familiar. E a gente sabe que, tipicamente, a nossa alimentação ela é composta tendo o cuscuz, né? A gente come cuscuz não só de manhã, mas também em outras refeições. E se a gente consegue ter uma agroindústria estruturada aqui nessa região, no município de Fátima, com certeza isso vai potencializar a nossa capacidade de atendimento e oferta dos subprodutos aí do milho para a alimentação escolar. Então, eu estou muito feliz, a Arcas tem protagonizado esse debate das sementes. Nós sabemos que temos um problema sério com o uso intensivo de agroquímicos, com as sementes geneticamente modificadas. E a Arcas tem feito um trabalho contrário a isso, né? Da importância das sementes crioulas, das sementes naturais, locais, né? Para que a gente possa fortalecer a vida. Muitas pessoas têm morrido hoje por doenças oriundas, como o caso do câncer, e a gente sabe que é pelo consumo intensivo de produtos geneticamente modificados, alimentos com agroquímicos. Então eu diria que é um grande presente para o território do governo do estado da Bahia, mas sob demanda da Arcas e sob a execução da Prefeitura Municipal de Fátima. Bom, para eu entender aqui melhor, no caso, o milho processado será milho não transgênico. Isso, milho não transgênico é um trabalho de assessoria, de acompanhamento que a Arcas já vem fazendo há algum tempo, outras organizações também, outros grupos também,
Mas a Adriana pode até trazer mais informações sobre esse potencial que temos aqui na região de produção de milho. Isso, a gente iniciou um trabalho lá em 2013, né, com o resgate e a identificação dessas sementes. Chegou em um momento de ter um volume que a gente precisava também dar uma resposta de escoar essa produção do milho não transgênico produzido pelos agricultores que optaram a produzir sem os agrotóxicos, né? E aí a gente tem demandado ao longo desse tempo. O governo do estado acolhe a nossa proposta de criar uma unidade que fica em Fátima, mas que atende o território todo, inclusive várias comunidades aqui de Jeremoabo que já comercializam o milho. E é um produto não transgênico com valor agregado, né, que garante um preço de 30% a mais para as famílias agricultoras. A vantagem para o agricultor produzir é um milho que não é transgênico, nesse caso, para ele ter um valor agregado maior. Exato, 30% a mais do valor do mercado. E, além do mais, beneficiar o cuscuz e poder receber esse material de volta. Muita gente me pergunta por que não está no mercado, não está no outro, né? Hoje a gente tem uma ação prioritária, que é quem produz poder comer o cuscuz. Então, a comercialização... Já existe essa produção na Arcas, né? Eu já vi alguma coisa nesse sentido, não provei ainda o cuscuz, né? Que eu sou da área, né? Do cuscuz, mas já tenho o conhecimento de que já está sendo produzido, só que vai ser feito de uma forma agora... Exato. A gente hoje ainda terceiriza a produção, por isso a demanda ter apresentado para o governo do estado e acolhida, né? De ter uma unidade no território que recebe a produção. A primeira unidade, né? Eu digo que a gente vai ter mais, mas outras unidades, quando os agricultores, né, começarem a resgatar as sementes, produzir e botar no lápis, né, botar no caderno e ver a correlação de produção, custo. Então, esse trabalho de assessoria também nisso, reintroduzir as sementes, fazer esse trabalho de acesso ao crédito, de produzir a matéria-prima, que vai ser o cuscuz, mas também vai ter o farelo, vai ter outros subprodutos, né? Vai gerar trabalho no campo, mas também na parte mesmo de beneficiamento. Eu sei que vocês estão com o tempo um pouquinho corrido, vocês estão indo para Pedro Alexandre hoje. Exato. Isso, nós vamos visitar uma comunidade rural beneficiária dos serviços de assistência técnica e extensão rural executado pela Arcas, com recursos do governo do estado através do programa Bahia Sem Fome. É importante dizer que a política de ATE ela já vem sendo implementada no nosso país desde o governo federal em 2010 com a política pública instituída. Em 2011 a Bahia institui sua política pública estadual. O fato é que essa chamada e essa execução da Até Bahia Sem Fome, ela está identificando famílias que ainda não foram alcançadas pelo Estado, famílias que ainda não acessam as políticas públicas. Então nós vamos agora chegar nos rincões de pobreza, de miséria, de fome, para que o Estado chegue presente, chegue junto e a gente faça valer o lema do governo Jerônimo Rodrigues, que é cuidar de gente. Então, para cuidar de gente, nós precisamos ter ações efetivas em cada canto do estado da Bahia, nos municípios, nos territórios, para alcançar essas famílias que ainda não têm o apoio do Estado. Então, vamos ter essa agenda hoje à tarde. Hoje, na parte da manhã, fizemos um atendimento à Prefeitura de Cícero Dantas, que tem decreto de emergência por situação das chuvas, né, que aconteceram aí anteriormente, com cestas. Amanhã faremos um atendimento ao município de Fátima. Ou seja, estamos aqui até sexta-feira, sábado, visitando algumas experiências, alguns projetos financiados pelo governo do estado para reafirmar a importância desse alinhamento entre governo e município para cuidar de quem mais precisa. A comunidade que vocês estarão hoje? Hoje a gente vai para a região do Anselmo, em Pedro Alexandre. Está acontecendo algumas reuniões, nós estamos chegando... O pessoal já está lá, parte do pessoal já está lá, né? Parte da equipe já está lá, já tem mais de 2 meses que a gente inicia esse processo que o Tiago fala, que é de mapeamento das regiões, ainda com situações mais de vulnerabilidade social, né, de pobreza, para a gente chegar perto dessas pessoas, né, nessa ação da Arcas com o governo do estado. Sábado, inclusive, nós vamos ter um mutirão de documentação rural lá na comunidade Casinhas, aqui em Jeremoabo, porque muitas dessas famílias que não estão incluídas começam por incluir no acesso à documentação, né, para poder a gente conseguir incluir na política pública do ATE, depois da cisterna, né, do Garantia Safra. Então, de fato, enxergar essa invisibilidade, né, aonde as famílias estão ali sem acessar as políticas públicas básicas que já são ofertadas há um tempo, mas que não acessaram ainda. Deixa eu aproveitar deixa aqui, Adriano, explica aí quem vai ter direito, qual é a documentação que precisa, o pessoal das casinhas que vai ser atendido no sábado. Isso, então a gente tem esse perfil de família, né, que o Tiago traz,
Tem outros ATEs que a gente está trabalhando, como o ATE Biomas da Bahia, que são para agricultores que já deram o segundo passo, né? Então, hoje, o mapeamento de ir para as casinhas, que é uma das comunidades, a primeira comunidade quilombola. Com título, né, pela Fundação Palmares aqui do território, e também uma região das mais carentes do município. Então, estamos indo para lá fazer essa sensibilização, e famílias que têm um perfil dentro do CAD único, que é R$ 218 de renda per capita, né? Essa parceria também com as secretarias de assistência que a gente tem feito para mapear essas famílias. Então, a primeira coisa é essa, né? O perfil é a família que esteja nessa renda de corte de 218. Depois é essa família ter condição mínima, uma pequena área de terreno que dê condição a ela ter a CAF, que é o cadastro do agricultor familiar, da agricultora familiar, para poder a gente atender com essa ação do Bahia Sem Fome, que é o ATE, né? Mas poderá ser atendida por outras ações vinculada ao programa. Vocês têm ações aqui, inclusive aqui no município de Jeremoabo, tem alguns programas em funcionamento há algum tempo no município de Jeremoabo. Você pode elencar algum aqui? Isso. Aqui, por exemplo? Jeremoabo, a gente concluiu uma primeira etapa nessa retomada do programa Cisternas e Consumo, de 16 mil litros. Construímos 147, entregamos, e agora está com aditivo na parceria com a PUMC, a articulação do semiárido, vindo do recurso do MDS, né? Esse é recurso federal, nessa parceria, e estamos construindo um aditivo agora de mais 128 cisternas. Além disso, a gente chega agora com o ATE Bahia Sem Fome, vamos atender 70 famílias mais carentes do município, né? E acabamos há pouco uma ação do projeto até para mulheres rurais, né? Tem várias comunidades mobilizadas, tem o pessoal da Várzea Grande, quero mandar um abraço bacana, né? Nessa articulação, Tiveram aqui, inclusive, bacana o trabalho delas, bem interessante. Inclusive a gente apresentamos a experiência da Várzea Grande, do grupo de mulheres de lá, né, para um grupo de italianos que se sensibilizou e doou a construção de uma cozinha comunitária. A gente está fazendo os pequenos ajustes aí, elas já devem estar se preparando para entrar na merenda escolar aqui do município. Bacana, né? E a gente tem várias animações, né, do Projeto Bahia Produtiva, mas foram ciclos que foram se encerrando de assessoria, mas atualmente em ação é o programa Cisternas e o ATE Bahia Sem Fome, que chega agora. Muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram pontuar? Só fazer o convite para todo mundo das casinhas, Baixa da Quixaba, Baixão dos Negros, para participar da reunião. No sábado tem todo o mutirão lá, leva a documentação, vai ter emissão da CAF durante o mutirão da atividade do projeto. E as demais comunidades, né? Estela, que é a técnica aqui do município, né? Lília Simai, que está como comunicadora. Então, a gente pode estar fazendo contato também por essas pessoas que estão mais próximas aqui do município. Muito bem, eu agradeço, Tiago. Adalberto, agradecer também a todos os ouvintes e dizer que estamos à inteira disposição aí nessas parcerias para que a gente possa avançar na implementação das políticas públicas. Parabenizar mais uma vez a Arcas pelo trabalho. Né? Nós temos muito sol, a intensidade do sol é grande aqui na nossa região, mas é através dessa política efetiva de convivência com o semiárido que a gente vai construir uma região melhor de se viver. E aí trazer um abraço do nosso grande governador Jerônimo Rodrigues, logo vai estar aqui na região, inclusive, fazendo algumas inaugurações. E é isso, o governo presente construindo o futuro da nossa gente. Muito bem, obrigado. Adriana, muito obrigado. Obrigada, mandar um abraço a todos os ouvintes das comunidades, né, da sede, e agradecer sempre o espaço aqui da Estamos às ordens. Jeremoabo. Muito bem.